dois êxtases impressionantes do Padre Pio. É isso que nós vamos ver hoje no nosso programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Salve Maria. Bom, como vocês estão vendo, hoje eu estou gravando do jardim da minha casa. E eu estou gravando do jardim da minha casa porque eu tive hoje uma moleza que me deu o médico, dizendo que eu podia sair do quarto. Então, saindo do quarto, eu evidentemente fui um pouquinho mais longe, vim até o jardim, mas eu não posso brincar muito com essa licença que ele me deu, de maneira que eu tomo a liberdade de gravar assim muito à vontade aqui nesse ambiente e pelo menos com a luz do dia muito bonita que está, a gente aproveita, se não começar a chover, porque aqui em São Paulo é uma loucura. Antes de mais nada, eu queria lembrar a todos vocês, eu vou ler um texto aqui muito bonito, porque todos esses dias nós falamos de coronavírus. Eu acho que ninguém aguenta mais ouvir falar do coronavírus, com razão. Mas os cuidados a gente precisa continuar tendo. Os cuidados de oração, os cuidados de contágio e tudo mais, o confinamento que está sendo exigido e tudo mais, nós devemos continuar, mas principalmente os cuidados espirituais. Mas hoje eu quero abrir uma trégua nisso, porque senão a gente vai falar do Padre Pio o tempo todo. Bom, vocês vão ter que aguentar aqui um barulho de algum cachorro lá do vizinho, vão ter que aguentar alguns ruídos da casa e vamos ver se sai, senão vou ter que regravar novamente. Mas hoje eu queria contar para vocês um fato muito bonito. Eu ia pedir antes de mais nada que vocês compartilhassem, não deixassem de compartilhar. Aliás, olha aqui, atrás de mim está o Sagrado Coração de Jesus, que compõe aqui a minha cena. Ficou muito bom aqui, ficou bom, acho que eu vou gravar outras vezes aqui. E eu queria muito pedir vocês que compartilhassem, porque compartilhando esse vídeo, você entra, seu nome é incluído e você também nas intenções da Santa Missa da próxima quinta-feira, né? E o seu nome e das pessoas com quem você compartilhar. E todas essas missas das quintas-feiras que nós gravamos para os filhos protegidos do Padre Pio, etc., essas missas daqui para frente vão ter como intenção principal a proteção contra o coronavírus. Tá claro? Essa vai ser a principal intenção. Então não deixe de compartilhar. Aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se, né? Para poderem estar nessa próxima missa. E os filhos protegidos do Padre Pio ficam sabendo já que todas as missas daqui para frente terão vocês estão em todas, né? Evidentemente. Quem quiser estar em todas, entre aí na nossa descrição do canal e veja como se inscrever para ser filho protegido do Padre Pio, ou disque para 0800 006 1223. Com a vantagem de que quem discar para o 0800, você também pode ligar, não sei se o vento aqui vai atrapalhar um pouquinho, se vocês ligarem para o 0800 006 1223, vocês podem pedir gratuitamente, não precisa ser filho protegido do Padre Pio para isso não, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui esse canal pode pedir gratuitamente os 2 adesivos do Santo Padre Pio que nós estamos distribuindo gratuitamente. Um para você colocar no seu automóvel, né, local de bastante risco, perigo, trânsito e tudo mais, e outro para você colocar na porta da sua casa, pedindo que o Padre Pio não permita que o demônio do coronavírus entre na sua casa, tá certo? Eu acho que não pode haver coisa melhor, até porque os 2 adesivos são bentos por um sacerdote e por isso também que eles não são vendidos, eles são enviados gratuitamente. E eles só são enviados gratuitamente graças aos filhos protegidos do Padre Pio. Esses sim são aqueles que colaboram com a nossa causa para que a gente possa, evidentemente, continuar essa distribuição em massa que eu pretendo fazer. Bom, eu vou ler aqui esse trecho, que foi um trecho tirado de um site do Padre Pio, né? São 2 êxtases impressionantes, os segredos da vida mística do Padre Pio. Padre Agostinho de São Marco, em Lames, em seu diário descreve 2 ocasiões em Venafro, quando Padre Pio teve êxtases. Durante eles, Padre Pio comungou completamente em transe. O êxtase é uma situação em que a pessoa chega num tal grau de união com Deus que ela esquece de si mesma,
e ela esquece inclusive das circunstâncias que a envolvem, etc. E é uma coisa misteriosa o que acontece num êxtase, né? Santa Teresa, por exemplo, em êxtase, ela conseguia, quando ela era a cozinheira do convento, ela às vezes entrava em êxtase rezando e até levitava do chão. E quando ela levitava, ela continuava cozinhando em levitação e em êxtase. Era uma coisa assim absolutamente fantástica o que acontece nesse êxtase, nessa comunicação com Deus, que é uma coisa absolutamente sensacional e que só o dia que a gente tiver que a gente vai saber como é que é. Durante esses êxtases, o Padre Pio comungou completamente em transe, em êxtase. Como de costume, Padre Agostinho, acompanhado pelo superior do mosteiro, Padre Evangelista de São Marco em Lames, administrava o Santíssimo Sacramento ao Padre Pio. Então o Padre Pio, tudo indica que ele estava acamado, foi uma ocasião em que ele estava acamado, que portanto iam levar a Sagrada Comunhão para ele, coisa que aliás está fazendo falta para nós, né? Que não podemos nem sair, nem receber comunhão em casa e temos que apelar para a comunhão espiritual todos os dias. Aliás, não deixe de pegar aqui também na descrição do canal um PDF com a descrição de como você deve fazer, com as orações de como você deve fazer a comunhão espiritual, tá claro? Não deixe de fazer isso. Bom, mas enfim, o Padre Pio naquela época tinha essa graça de que o Padre Agostinho levava para ele, e o Padre Evangelista, né, levava para ele o Santíssimo Sacramento. Em uma manhã, eles encontraram o Padre Pio já em êxtase, quer dizer, ele já se preparando para a comunhão, ele já entrou nessa comunicação com Deus. Que exemplo para nós, né? Quando a gente, às vezes, não se prepara para a comunhão, chega atrasado na hora da comunhão, o camarada já entra direto na fila, ou já entra direto, se ajoelha, sem preparação nenhuma, né? Esbaforido, né? Ouvindo de um trânsito horrível, que isso acontece muitas vezes, mas a gente já deveria, eu estou indo para a comunhão, eu tenho que começar a me preparar para receber ao Senhor Jesus Cristo, mesmo na missa. A partir da consagração, um grande mestre que eu tive de vida espiritual dizia que ele achava que a partir da consagração não se devia mais fazer outra coisa a não ser preparar-se para a recepção do Santíssimo Sacramento. Bom, eles então chegam lá e encontram o Padre Pio já em êxtase. Padre Agostinho, que tinha que lhe dar a comunhão, disse todas as orações até o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Mas Padre Pio ainda não tinha saído do transe. Então criou uma situação embaraçosa, né? Ele num transe e o padre prestes a dar para ele o Santíssimo Sacramento. Quando o Padre Agostinho teve a seguinte ideia, o Padre Agostinho era o superior dele, então dirigiu-lhe essas palavras: Padre Pio, pela santa obediência, receba Jesus em minhas mãos indignas. Perdão, de minhas mãos indignas. Então, Padre Pio, está um vento aqui que está me virando papel aqui. Pela santa obediência, ele deu uma ordem, usando dos poderes de superior ao Padre Pio, para que o Padre Pio recebesse a comunhão, porque senão o Padre Pio estava completamente desconectado dos que estavam em volta dele, né? Padre Pio, de repente, ergueu a cabeça e recebeu a hóstia, embora o êxtase não tivesse cessado. Quando voltaram 2 horas mais tarde, Padre Agostinho e Padre Evangelista encontraram o Padre Pio muito triste, meio chateado. Quando perguntaram o que estava acontecendo, ele respondeu: responda-me a verdade, eu recebi a comunhão essa manhã. Quer dizer, de tal forma, alguém pode dizer, bom, mas então ele não percebeu que tinha recebido. Não, ele já estava em contato com Deus. A Eucaristia e o êxtase para ele foi uma coisa só, né? Mas ele não lembrava do acidente, do padre dando para ele a hóstia consagrada. Impressionante. Quando perguntaram o que estava acontecendo, ele disse, responda-me a verdade. O Padre Agostinho assegurou-lhe que sim, e disse, eu mesmo lhe dei com minhas próprias indignas mãos. Bonito isso, né? Eu mesmo lhe dei com minhas próprias indignas mãos. Padre Pio não ficou convencido. Então, o superior disse uma curta oração ao anjo da guarda do Padre Pio, mentalmente, né? E de repente ele se lembrou e nos agradeceu. Olha só que interessante.
ele queria que o Padre Pio lembrasse, ele fez uma curta oração ao anjo da guarda do Padre Pio, para que o anjo lembrasse o Padre Pio. Quantas e quantas vezes a gente não perde a oportunidade de fazer orações ao anjo da guarda do outro? Eu vou até contar um segredo que me aconteceu. Nesses dias que eu estava totalmente... a pessoa envolvida no caso da minha esposa vai ficar furiosa. Que eu estava numa posição na cama que eu não conseguia mudar. Logo depois que eu vim para casa, logo depois da cirurgia, eu não conseguia mudar e as dores eram tremendas e eu precisava mudar. Mas acontece que eu precisava de um apetrecho que tinha lá para a minha recuperação que eu tinha que colocar embaixo das pernas. E como é que eu fazia? E passou uma hora, passou 2 horas, eu não queria acordar minha esposa. Eu simplesmente rezei para o anjo da guarda dela acordá-la. E ela imediatamente acordou, virou para mim, falou, está precisando de alguma coisa? Eu falei, sim, estou precisando daquela almofada, assim. Funcionou maravilhosamente, agora aprendi o jeito. Ela não está sabendo disso, não, agora ela vai ficar sabendo fazer o quê. Mas não pense que eu vou toda hora acordá-la, não, rezando por anjo da guarda dela. Bom, então o Padre Pio lembrou, ele rezou para o anjo do Padre Pio lembrou. Assim foi como aconteceu esse êxtase. Um segundo êxtase aconteceu praticamente do mesmo modo. Então, 2 êxtases. Houve, porém, um outro elemento, um novo elemento, que mais tarde se tornou característico nos tratos do Padre Pio com o Padre Agostinho. Foi o uso da língua francesa. Olha que mistério que vem aí. O que será que aconteceu nisso, hein? O uso da língua francesa num êxtase. Antes de contar esse mistério, eu vou pedir para vocês darem like, eu vou pedir para vocês compartilharem para entrar na missa do Santo Padre Pio, na missa de súplicas ao Padre Pio, de proteção ao coronavírus, de compartilharem para que outros possam fazer parte dessa missa, né? E compartilhem um outro vídeo, porque senão todo mundo vai me ver assim e vai achar que eu estou sempre meio doente, né, fazendo esses vídeos. Não, mas o canal Padre Pio é muito mais sério do que eu estou fazendo aqui com ventos, tempestades, a luz do dia, que ainda está muito bonito. Bom, e compartilhem. E não deixe de ligar para o 0800 006 1223 para pedirem o quanto antes os seus 2 adesivos do Padre Pio, tá claro? 2 adesivos do Padre Pio, um para você colocar no seu automóvel, outro para você colocar na porta da sua casa. Aí o senhor pode dizer assim, mas a minha casa não tem porta, eu moro em apartamento. Então põe na porta do corredor, ou ponha numa porta do quarto dos seus filhos, para protegê-los. Coloque em algum lugar que signifique a sua súplica ao Padre Pio, para que ele proteja aquelas pessoas do coronavírus, do demônio que transporta o coronavírus, que eu não tenho a menor dúvida que deve existir coisas dessas, evidentemente. E os que falam, eu não tenho carro, dá de presente para outro, né? Para outro que tem o carro, você vai fazer apostolado, você vai falar do Padre Pio, você vai aproveitar para contar por que você está dando aquele adesivo, que ele já é bento e que, portanto, ele pode ser de muita utilidade para a pessoa que está recebendo de presente. Bom, então vamos lá nesse segundo êxtase, que foi o uso da língua francesa. Noutra manhã, Padre Agostinho, novamente acompanhado pelo Padre Evangelista, trouxe o Santíssimo Sacramento ao Padre Pio, de novo, embora ele já estivesse em êxtase. Olha só que coisa impressionante. Novamente está acontecendo tudo como aconteceu na véspera. Padre Agostinho lhe disse novamente, Padre Pio, pela santa obediência, receba o corpo de Jesus de minhas indignas mãos. É uma coisa muito bonita, né? Usando a obediência, o poder do superior como santo, um santo que estava em êxtase, né? É uma coisa fantástica, né? Não sei se vocês conhecem a história de Santa Catarina de Bolonha. Eu estive em Bolonha, isso há muitos anos, quando ainda era jovem, e ela está sentada, o corpo dela está incorrupto, né? E ela está sentada, ela era uma irmã Clarissa, sentada no trono, sem encostar o espaldar, né? E consta que quando foram abrir o túmulo dela, ela estava incorrupta. Então alguém sugeriu de colocá-la no trono de abadesa, porque ela era a superiora do convento, no trono de abadesa. E quando levaram, o corpo dela estava flácido ainda, né? Colocaram, ele ficava flácido, eles tentavam acertar no trono, e aí a superiora que estava viva de então
disse para ela, eu lhe ordeno em nome da santa obediência que se sente direito. E ela imediatamente, o corpo dela já estava morta, hein? O que era obediência? Ela imediatamente se colocou nessa postura e não encostou o espaldar na cadeira, porque encostar o espaldar na cadeira não era elegante e era um costume daquela época, principalmente nas senhoras. Infelizmente, hoje em dia já não é mais assim. Se você bobear, você encontra gente até pendurada de ponta cabeça, feito um morcego dentro de casa. Mas, em todo caso, vamos ficar com Santa Catarina de Bolonha, que é muito mais bonito. Então, o padre Agostinho deu uma obediência, uma ordem, sob o voto de obediência, para o Padre Pio comungar, porque senão ele continuava em transe. Desta vez, porém, aqui que vem a diferença, ele complementou com uma voz gentil, petit enfant, em francês, que significa menininho, pequeno menino, né? Petit enfant. Estas palavras causaram-lhe tamanha impressão que Padre Pio as repetiu após ter comungado, mesmo estando em êxtase. Petit enfant, petit enfant. Porque Jesus apareceu-lhe na aparência de um menininho, menino Jesus, e Padre Pio ficou maravilhado. Voltando-se para ele, disse: meu Jesus, por que pareceis tão jovem esta manhã? Vós nos fizestes tão pequeno de repente. Olha que... Isso é uma coisa linda, parece aqueles contos medievais. Não, isso aconteceu no século passado, na década de 60, né? Nos nossos dias. Né? Portanto, nos nossos dias é possível haver santidade, sim. Cada um de nós somos chamados a ser santos. Né? Mas a gente vê um caso desse, parece aqueles casos medievais, lidos na legenda dourada, etc. Não. Após rezar para seu anjo da guarda e pedir-lhe que louvasse a Jesus por ele, voltou-se ao próprio Jesus. Então, veja bem, o Padre Pio pediu ao anjo da guarda que louvasse Jesus por ele. Quer dizer, ele reconhecia no anjo uma autoridade importante, um ser superior que estava digno de louvar nosso Senhor Jesus Cristo no lugar dele. Coisa fantástica, né? Como a gente esquece do nosso anjo da guarda, como a gente poderia pedir muito mais coisas para o nosso anjo da guarda, principalmente na hora da oração. Vai rezar um terço, peça ao anjo da guarda que ofereça esse terço, que leve esse terço até o Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, né? Mas a gente esquece. Ele está aqui do meu lado, não sei se ele está sentado no banco, se ele está aqui do meu lado, mas ele está comigo, está com você, está com cada um de vocês. Isso é certo. Então, ele rezou ao anjo da guarda, então ele continuou as orações de comunhão, Padre Pio, normalmente. E quando Nossa Senhora apareceu, olha só, Nossa Senhora apareceu na ação de graças dele, meu Deus, Padre Pio expressou admiração e amor por ela. Esse segundo êxtase, acabou com um simples adeus a Jesus. Quer dizer, a naturalidade com que ele convivia com Nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda dele, era uma coisa fantástica. Vamos pedir ao Padre Pio por esse poder que ele tinha, que ele nos proteja, que ele nos espere na porta do paraíso, nos dê nos salve a alma de cada um de nós que estamos aqui, né? E que nós sejamos cada vez mais devotos dele. Para isso eu conto muito com a sua ajuda, com a sua participação nessa campanha, com a sua participação como filho protegido do Padre Pio, com a sua participação compartilhando esse vídeo ou outro vídeo com as histórias do Padre Pio que nós contamos todos os dias aqui nesse canal, não falha, entende? Para que nós tenhamos cada vez mais devoção a esse santo, que nos dias de hoje talvez seja a nossa grande salvação. Nós vamos descobrir isso com o tempo. Meus amigos, ficamos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, especialmente também na intenção da proteção contra o coronavírus e com a indispensável bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e